A primeira palavra é de agradecimento ao Reginaldo e à Priscila por terem incluído, ontem já, no meio do sábado, já incluído uma vinda aqui hoje para estar com a gente, para a gente ouvir e tudo mais. Gratidão ao Ivan e à Vika, que trouxeram, A Vika e o Ivan, nós temos um relacionamento já de trocentos anos. 1989, eu mudei para Jacupiranga, e o pai dela era o vice-presidente da igreja de Jacupiranga, quando eu assumi lá. Então, o nosso relacionamento é desde 1989, 36 anos, A Vika era jovem, eu continuo jovem. Ela ficou 36 anos mais velha, ela, Cristina, agora eu e Ivan não. Continuamos aí na mesma idade. Então, a nossa gratidão. E os irmãos que se mobilizaram assim, de última hora, outros, eu creio que outros vão chegando também. Venham mais à frente, porque é um bate-papo com eles, senão vocês, deixa só o Zaqueu, que é adolescente rebelde. Muito bem. Legal. Vamos orar, e aí eu vou passar a palavra para eles, tá bom? Eles vão se apresentar, vão dizer toda a história deles, então eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, e levem como uma conversa mesmo. Eu vou sentar aqui junto com os irmãos e vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor. Nós não somos em nada melhor do que ninguém dessa terra. Poderíamos estar tão perdidos quanto qualquer pessoa, tão chafurdados no pecado quanto qualquer pessoa, mas de uma maneira misteriosa, cheia de glória, o Senhor nos trouxe para o teu reino, trouxe para a tua presença, nos reservou para a tua glória, e nós somos satisfeitos de alma por isso que o Senhor fez e tem feito. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor continua fazendo, através do testemunho da tua palavra. E em toda a terra, pessoas têm podido ouvir e têm podido sair do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por este dia 30 de março de 2025, pela possibilidade de estarmos juntos, pela possibilidade de ouvir o Reginaldo e a Priscila, por podermos nos encontrar como irmãos em Cristo. E, Pai, nós queremos perceber o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor nos chama para fazermos juntos contigo. Por isso, fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Venham, sentem e falem. Eu vou organizar ali um pouquinho do som, depois eu vou sentar aqui. Quem quer começar? Irmão, você traduz. Você usa o microfone. Tá bom. Bonjour. Bom dia. Como vocês estão? Bien. Graças a Deus, bien. A graça de Deus esteja com vocês. Eu estou feliz por estar com vocês hoje. É dessa maneira que a gente cumprimenta em crioulo, no Haiti. A gente sempre gosta de fazer isso, de trazer a saudação em crioulo, para que os irmãos podem conectar um pouco, com a cultura haitiana. Mas é uma alegria para nós de estar aqui esta manhã. E não é brincadeira, eu sou haitiano mesmo. E dá para ver meu sotaque. E eu sou Reginaldo Pires. E nasci e cresci no Haiti. E eu vivi entre 2011 a 2015 em Belo Horizonte. Fiz seminário em Belo Horizonte. 2015, retornei para o Haiti, porque Deus havia me chamado para fazer parte daquilo que Ele já tem feito no Haiti. Então, em 2015, eu retornei, e em 2017, conheci a minha esposa, a mulher mais linda do Brasil. Conheci ela em 2017. E em 2019 nós casamos e desde então estamos no Haiti servindo ao Senhor.
Então, é uma alegria, novamente, de estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá. Vou deixar minha esposa se apresentar, falar um pouco dela, e depois nós podemos abrir mais o bate-papo. Graça e paz, irmãos. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma alegria receber o convite do pastor, que falou que a gente saiu de Porto Príncipe e tinha que vir para Porto Feliz. E a gente também estava em Alto Alegre semana passada, então a gente está só na felicidade, né? Meu nome é Priscila, sou de São Bernardo do Campo, sou formada em letras, professora, desde sempre quis ser professora e isso, graças a Deus, Deus me abençoou e consegui trabalhar bastante aqui no Brasil. E durante toda a minha vida na igreja, eu sempre fui do louvor, participava do louvor, mas o bichinho de missões já tinha me picado há muito tempo no ministério infantil, quando eu era criança. Sempre gostava de ouvir as histórias missionárias. Minha mãe, que foi professora da APEC, então ela aprendeu bastante sobre missões no ministério infantil, e eu também sempre ouvia, apesar de ter o dom de estar no louvor, o missões, você pode fazer o que Deus te chamou em missões. Você pode cantar, você pode ensinar, e é isso que eu tenho feito lá no Haiti. Eu trabalho com ensino lá no Haiti e também ajudo um pouco no Ministério de Louvor lá, ajudo as crianças a cantar. Nosso sonho é fazer um coral lindo com as crianças. E fui para o Haiti a primeira vez em 2017, numa caravana missionária. Um pastor da igreja de Santos, IBC de Santos, foi pregar na minha igreja. E eu sabia dos trabalhos que ele fazia, missionários, né? A minha igreja, infelizmente, a igreja que eu ia antes, não era uma igreja missionária. Então, eu não sabia os caminhos, apesar de missões estar lá no meu coração sempre. Eu não sabia os caminhos, o que eu poderia fazer para ser uma missionária ou para participar de uma caravana de curto prazo. Eu ia pesquisando, mas eu não encontrava maneiras de ir. Então, esse pastor foi na minha igreja e eu falei, pastor, o próximo lugar que o senhor for, eu quero ir, não importa onde. Aí ele falou, então tá, então você vai para o Haiti. Então, em 2016, isso. E aí, em junho de 2016, a gente começou a campanha para eu ir. Porque ir para o Haiti é muito caro. Então, como a gente tira do nosso próprio bolso para ir nessas caravanas de curto prazo, eu tive que fazer uma mini campanha para mim mesma, para conseguir os recursos. Então, eu vendi camisetas, algumas pessoas doam. No meu aniversário também eu pedi, em vez de presente, fiz uma festinha em vez de presente para ajudar eu nessa viagem. E consegui. Em janeiro de 2017, fui para o Haiti para a primeira vez. E desde então, Deus transformou a minha vida completamente. Conheci o Reginaldo nessa caravana, mas nós não conversamos muito, porque era muito trabalho. O trabalho dele era de logística, então ele ficava saindo, subindo e descendo com os irmãos da logística, e eu fiquei com as crianças, então a gente não conversou, mas pelo meio do Facebook, né, Deus nos juntou. E Deus faz as coisas da maneira dele, não como nós pensamos, né? Nunca imaginei namoro à distância, mas Deus faz as coisas do jeito dele. E graças a Deus meus pais também o aceitaram, né? Pediu em namoro por Skype. Conversamos com meus pais e antes mesmo dessa conversa eu orei, né? E pedi ao Senhor que haja paz. Seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Então, esse é um testemunho também de relacionamento, porque às vezes quando a gente é jovem, né, a gente não, essa é uma parte difícil, né? Quando para mim foi muito difícil, eu demorei para encontrar a Regina. E eu sempre, meus pais sempre foi também a pessoa de me dar direção. Então, se eles não gostavam muito da pessoa, eu já ficava triste e não continuava o relacionamento, né? E Deus confirmou naquela conversa por Skype, houve paz no meu coração naquela conversa. Então, eu acreditei que sim, ele é a pessoa certa de Deus para mim.
e vamos embarcar lá junto para o Haiti, porque ele falou que o meu ministério aqui no meu país, e eu com esse sonho de fazer missões, mas não sabendo aonde, não sabendo como, para minha família também dar essa liberdade para mim, eles são muito protetores, né? Então, Deus foi guiando as nossas vidas de maneira para que eu conseguisse chegar ao Haiti em paz, em todos os sentidos. Na minha formação, já tinha feito a minha pós-graduação, tinha feito um curso também de missões. Então, Deus estava guiando para que eu chegasse e pudesse ser bênção no Haiti, né? Para que Deus me usasse da maneira que Ele quisesse e eu também estivesse com o coração disposto para isso. Então, foi assim que eu cheguei no Haiti, e lá eu tenho ensinado inglês, trabalhado numa escola. No nosso projeto Por um Novo Haiti, eu também faço parte da área de ensino e ajudo as crianças com louvor. E no que precisar lá, eu ajudo. Vai mostrar o vídeo, amor, agora? Ou depois? Depois a gente tem um vídeo para mostrar para os irmãos. Esse vídeo ele resume todo o nosso trabalho, mas primeiro eu quero compartilhar um pouco, né, do meu testemunho também. E está confirmado, viu, irmão? Demorei mesmo para chegar. Demorei, mas deu certo. E às vezes vale a pena demorar um pouco, né? Porque nada foge do controle de Deus. Então tem o tempo certo. Então, eu acredito que foi o tempo certo para nós encontrarmos. Mas eu cresci na igreja, graças a Deus. Minha mãe aceitou a Jesus, eu tinha 3 anos de idade, então eu cresci na igreja praticamente. E eu aceitei a Jesus aos meus 14 anos de idade. E eu me tornei líder na igreja desde jovem, líder da juventude, e foi momentos maravilhosos. Mas me tornei líder na igreja, mas líder dentro dos 4 paredes. Às vezes eu vejo a juventude, principalmente a juventude brasileira, a qual que eu tenho mais contato, como eu morei em Belo Horizonte, eu vi a juventude batista mineira. Eu fico pensando, nossa, eu perdi bastante tempo na minha vida que eu poderia fazer muitas coisas, né, maravilhosas para Deus, né? Mas eu sei que há um tempo para cada coisa. Mas ainda assim a gente sente um pouco da tristeza quando a gente lembra de tempos que a gente passou e teve tantas oportunidades e privilégios, né, que passou pela frente, que passou nas nossas vidas, e a gente não aproveitou desses momentos, não aproveitou desses tempos. E eu me lembro que eu viajava com o meu pastor naquela época. Ele ia para os interiores, ele fazia uns trabalhos com alguns pastores, em algumas igrejas mais distantes. E, na época, eu era bem envolvida na igreja, assim, envolvida na questão. E a juventude no Haiti, quando se fala de juventude, é mais uma questão social. Não é um ajuntamento para buscar a Deus, para obedecer a Ele e fazer o trabalho dele, é mais uma questão social. Para estar perto, para estar junto, para não deixar ser influenciado pelo mundo, etc. E eu me lembro, teve uma vez que meu pastor, ele olhou para mim e ele falou que eu tinha um chamado. Só que, na época, eu nem entendia o que era. Você tem um chamado, e eu falei que eu não entendo o que é o chamado, tal, mas ele não quis falar no momento. Ele falou, eu gostaria que você descobrisse sozinho. Aí, passando o tempo, eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 17 anos naquela época. Mas, sabe, jovens, adolescentes, a gente está querendo, né, pensando na vida, no futuro, querer ganhar dinheiro, ganhar a vida, ganhar tudo, vem de família pobre, querer
né, crescer na vida para cuidar não apenas nossa vida, mas ajudar também a família, ajudar minha mãe. Meu pai já era paralisado naquela época, então minha mãe tinha 6 filhos para sustentar. Então a gente queria mesmo conquistar as coisas materiais, os bens materiais, para poder ajudar a família e ajudar a si mesmo. Aí em 2010, né, aconteceu um terremoto no Haiti, 7,5, e aquele terremoto foi devastador. Naquele terremoto, mais de 300 mil pessoas foram mortas. E naquele momento naquela época eu estava fazendo ciência da computação, acho que já tinha 19 anos, se não me enganar. E eu estava estudando ciência da computação e era início das aulas. E o professor ele liberou a gente mais cedo. Mais ou menos 5 minutos antes que nós saímos, deixamos o prédio da faculdade e saímos, eu e alguns amigos próximos, e nós vimos que a terra começava a tremer. E uns prédios que estavam perto estavam caindo e a gente só via poeiras. Mas o que nos chocou mais é que o prédio que nós estávamos também caiu e não sobrou nada. E o professor que estava dentro do prédio, que acabou de dar aula, estava lá. Alguns colegas da faculdade também estavam dentro. E o prédio caiu e não sobrou absolutamente nada. Então foi um momento de muita medo, combinado com tristeza, de pavor, e a gente via só poeiras, não víamos quase mais nada. Eu me lembro que eu andei assim horas para poder chegar em casa, porque a rua já fica tudo bloqueado, muita gente correndo para si e para lá, sem saber por onde que vai, tentando correr, porque a terra continua tremendo. Aquele momento de primeiro que aconteceu, a duração foi apenas 14 segundos. Não foi muito. Só 14 segundos. E tudo caiu de uma vez. E as pessoas correndo, a gente tentar correr também, vai passar em ruas que a gente nunca tinha passado, mas todo o meu pensamento é na minha casa, pensando na minha família. Porque se tudo caiu daquele jeito, eu sei que a casa da minha mãe está num beco, tem que descer num beco e em volta tem algumas casas. Então, se aquelas casas caem em cima da casa da minha mãe, não vai encontrar ninguém. Não vai encontrar ninguém. Aí, quando eu cheguei, graças a Deus, né, todo mundo estava lá, já todo mundo estava fora. E o que me chocou é que eu comecei a pensar daqueles colegas que estavam lá dentro, daquele professor que acabou de dar aula, que todo mundo faleceu. Ninguém sobreviveu. E eu era da igreja. Eu era líder na igreja. Eu era envolvido na igreja. Mas uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha falado de Jesus pessoalmente para alguém. Mesmo sendo líder. Nunca. Aí eu comecei a pensar sobre o professor. Será que alguém já falou de Jesus para ele? Comecei a pensar nos meus colegas da faculdade. Quantos deles que foram embora sem ter tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus? E eu comecei a me culpar muito por não ter aproveitado essa oportunidade que eu tenho de ter conhecido a Jesus e poder também fazer com que os outros também conheçam a Ele. Como a terra continua dias depois tremendo, muitas pessoas estavam com medo. E uma coisa interessante é que naquele momento,
só tinha uma única pessoa que todo mundo gritava. Naquele momento, a gente não conseguia enxergar aquelas pessoas que serviam ao voodoo. Voodoo é tipo macumba. Candomblé, tipo candomblé aqui no Brasil. Todo mundo estava gritando, Jesus me salva. Toda vez que a terra tremendo, todo mundo gritava, Jesus me salva. É interessante isso. Que o mundo sabe que Jesus é o único Salvador. Mesmo que eles não buscam, que eles não servem, mas eles sabem. Eles sabem que não tem outro igual a Ele. E isso me levou a, naquela semana, eu comecei a pregar o Evangelho. Aproveitar da oportunidade. Eu me lembro que a gente fazia cultos, porque todo mundo, ninguém tinha casa mais. Mesmo quem tinha algumas casas que estavam em pé, mas tinham medo de entrar, porque corria risco de cair. Então, todo mundo dormia na rua. Naquele momento não tinha rico, não tinha pobre, todo mundo estava junto. Não tinha cor, não tinha estatuto. Todo mundo estava junto e misturado. Comida, era todo mundo fazendo comida junto. Fazer panelão de comida, todo mundo comendo na mesma panela. Mas, como eu falei, o mais interessante é que todo mundo sabia que tinha uma única pessoa que pode nos tirar daquele momento, que era Jesus. E eu me lembro que nós pregamos vários dias à noite, sem saber pregar. Nunca tinha pregado na minha vida. E muitas vidas foi sendo entregadas a Jesus. Lógico que não foi só eu, teve outros irmãos que estavam junto, que ajudavam. Nós fazíamos cultos todas as noites. E depois eu decidi realmente seguir verdadeiramente a Jesus. Ser a porta-voz dele, por onde que eu estou, por onde que eu estiver. E eu decidi trancar a minha faculdade e fazer seminário. E por meio do contato da Junta de Missões Mundiais, através do pastor Alexandre, que é o atual gerente da Junta de Missões Mundiais, eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, morar em Belo Horizonte, virar um haitiano e fazer seminário. Então, eu estou querendo dizer para os irmãos, eu sei que é um bate-papo, eu quero ler esse texto, nesse bate-papo com os irmãos, que se encontra em Romanos 10, o Romanos 10, o versículo 11 até o versículo 15, diz o seguinte: como diz as Escrituras, todo aquele nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, meus irmãos, esse texto é um dos textos que fazem parte do meu chamado. Tem vários outros. Tem o Marcos 2 também, que conta a história do paralítico. Tem Mateus também, 21, que conta a história da figueira. Mas esse texto é essencial, principalmente o versículo 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o texto vai dizer que se ninguém fala deles,
ninguém fala de Jesus, como que eles vão invocar? Se a pessoa não conhece, ninguém nunca falou. Então é claro que precisa alguém que fala, para que essa pessoa invocar o nome do Senhor. E o que chamou minha atenção é que naquele momento que todo mundo estava gritando, Jesus me salva, com certeza aquelas pessoas já tinham ouvido alguém falar que Jesus é o Salvador. E eles lembraram que Jesus é o Salvador. Então é importante que a gente falar que Jesus é o Salvador da humanidade, é aquele que pode nos tirar das trevas do pecado. Porque mesmo que aquela pessoa, naquele momento, não aceita, mas a semente foi plantada. E um dia ele vai lembrar. Porque tem aqueles que só lembrar quando um terremoto acontecer na vida dele, como eu. Mas tem também aqueles que vai lembrar, talvez enquanto que está no supermercado fazendo uma compra, e lembra que Jesus é o Salvador. Tem aquele que vai lembrar enquanto que está lá na praça, fazendo a caminhada, e lembra que Jesus é o Salvador. Mas é importante que a gente falar que ele morreu na cruz, um dia Deus deu o Filho unigênito, e ele veio e morreu por nós. É importante a gente falar. Às vezes a gente pensa, mas tem tanta gente, talvez essa pessoa, já tem muita gente que fala. E muitas pessoas têm passado nas nossas ruas, têm passado perto da gente, têm passado no mesmo escritório que a gente trabalha, mas infelizmente a gente tem deixado essas oportunidades passar e a gente não fala. Então, o meu conselho esta manhã é dizer mesmo nos momentos que a gente não tem muito tempo, a gente está passando rápido, mas é importante dizer ao irmão que está ao lado que Jesus te ama. Jesus te ama e Ele tem um plano para a sua vida, Ele quer salvar a sua vida. E eu acredito, essa primeira sementinha, vai ter mais uma outra pessoa que Deus vai usar para regar. E vai ter mais um outro lá na frente que Deus vai usar, que vai ajudar a colher. Amém? Deus abençoe vocês. A gente vai passar um vídeo. Esse vídeo resume o nosso trabalho. Nós somos coordenadores do projeto Por um Novo Haiti. Então, desde então, nós temos servido no trabalho no Haiti. Eu estou lá desde 2015, completando 10 anos. Servindo Deus como missionário, e 6 anos com a minha esposa. E o Haiti é muito difícil de viver normalmente. Então, vida missionária ainda é pior. É muito difícil. Muito difícil. Só para os irmãos saberem que atualmente 85% da população que vive na capital, não, na verdade, 85% da capital haitiana foi tomado pelas gangues, e 1,5 milhão o Haiti, a maior parte da população haitiana vive na capital. O Haiti tem cerca de 13 milhões, entre 12 a 13 milhões de habitantes. 3 milhões vivem só na capital. 1,5 milhão foi despejado de suas casas nos últimos 3 anos. Alguns estão vivendo de favor na casa de um amigo, outros estão na rua. Muitas escolas públicas estão sendo usadas como centro de refugiados, porque muitas famílias estão na rua. Inclusive, perto da nossa igreja, tem uma escola que foi construída para 300 crianças, e hoje está abrigando mais de 600 pessoas. Despejados pelas gangues.
e as gangues têm ganhando território cada vez mais. E a situação cada vez tem piorando. Então, nós vamos passar o vídeo para que os irmãos tenham um pouco um pouco entender o que está acontecendo atualmente no Haiti, e depois os irmãos podem fazer perguntas para nós. Então, enquanto que ela está procurando, está tentando colocar lá, o projeto por um Novo Haiti é um projeto que foi criado junto com os líderes haitianos, junto com a Junta de Missões Mundiais em 2009. O projeto se iniciou em 2009, mas ganhou mais forças em 2010, depois do terremoto. E em 2019 o projeto teve uma outra configuração, depois que a gente se casou. Hoje, atualmente, nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário integral, discipulado, nós trabalhamos com educação integral. Nós temos 22 crianças e adolescentes jovens que nós pagamos escolas. A gente dá todo o material escolar e também damos uma cesta básica todo mês, porque são crianças que faziam parte de um centro de acolhimento que nós tínhamos, mas por conta da evolução das gangues, a comunidade foi tomada e a vida das crianças estava em perigo. Então, nós decidimos reinserir as crianças na família deles e apadrinhamos essas crianças e jovens na família deles. Dentro da nossa casa, temos um centro de educação integral, onde que nós fazemos discipulado e também oferecemos cursos profissionalizantes em idiomas, inglês, português, espanhol. Também nós oferecemos curso de informática, de música, violão, teclado. Todas as terças-feiras nós fazemos um culto para adolescente e jovem. Na sexta-feira fazemos um culto para crianças de 3 a 13 anos. E na periferia de Porto Príncipe nós temos um outro centro, que é o desenvolvimento comunitário, onde nós trabalhamos com alfabetização de adulto. Nós temos curso de corte e costura, temos curso de empreendedorismo, temos curso de macramê, curso de saúde comunitária, onde damos primeiro socorro, porque a comunidade é muito precária, é uma comunidade que não tem nada, não tem presença da polícia, não existe nada lá. Então, o nosso espaço naquela comunidade é como se fosse o paraíso dentro do inferno.
Literalmente. Por que eu estou dizendo isso? É uma comunidade que não tem pavimento, não tem nenhuma rua asfaltada, não tem água encanada, só tem poço, alguns poços. As pessoas têm que caminhar para longe com balde e pegar água. Banheiro, é banheiro comunitário, que várias pessoas... E banheiro comunitário na verdade, nem é vaso sanitário, é tipo latrina que tem. Não tem energia, não tem nada. Então, a nossa instalação, ela serve para as crianças. Todo sábado as crianças vão lá. Temos um culto bem rápido, mais ou menos uns 45 minutos, onde as crianças cantam, brincam, cantam e damos uma palavrinha, e depois as crianças comem, tem um lanche para as crianças, e depois eles têm umas 2 horas para brincar. Nós estamos instalando, nós temos um campinho que eles jogam bola, que eles jogam vôlei, e nós estamos planejando para colocar, como chama os joguinhos, balança, robogã, fazer um playground para as crianças nessa comunidade. E temos uma outra comunidade que é no sul, que também trabalhamos com crianças e adolescentes, temos curso de macramê e também discipulado infantil. E os planos futuros é trabalhar com os adultos, porque na região tem plantação, ajudando eles, né, fazer uma cooperativa para ajudar eles a se desenvolver mais. Então, o projeto para o Novo Haiti, ela busca de preparar os haitianos a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento, através da educação cristã e também em cursos profissionalizantes. Porque nosso objetivo é preparar uma nova geração, um novo homem que tem a sua vida construída com a base da palavra. Porque nós acreditamos que com a base da palavra, porque a palavra do Senhor diz que, né, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, nós buscamos preparar uma geração temente ao Senhor e também que é consciente da sua responsabilidade terrena. Porque se nós não vivemos aqui, nós não vamos viver lá na eternidade. Deus não nos trouxe para cá por acaso. Deus nos trouxe aqui tem um propósito. Então, nosso objetivo é fazer com que o homem entenda o propósito dele aqui para viver lá.